As ações de grupos terroristas que se denominam seguidores do islamismo produzem uma imagem distorcida sobre o que realmente prega a religião. Os conceitos equivocados e negativos são perpetuados e geram uma rede de ódio e de intolerância. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe o professor Marcos Alan Ferreira, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, e o professor Carlos André Cavalcante, doutor em História das Religiões e professor do Departamento de Ciências das Religiões da UFPB. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Debate. Professor Marcos Alan, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. Obrigado. Professor Carlos André, bem-vindo pela primeira vez para uma discussão, muito bom receber. Obrigado. Para começar esse debate, professor, e antes da gente chegar em intolerância religiosa e especificamente sobre o islamismo, eu queria lhe perguntar, em linhas gerais, que religião é essa? A gente está falando de pessoas que seguem que profeta, que livro sagrado? É muito importante ter essa noção porque o islamismo se tornou, na mídia brasileira e na mídia internacional, sinônimo de características que não são características do islamismo. E o islamismo tem uma vertente muito semelhante à do cristianismo. É mais uma das grandes religiões do livro revelado. A diferença entre ela e as outras três, e as duas principais de hoje em dia, é que ela tem uma versão, digamos assim, mais contemporânea, mais atualizada em termos de pensamento religioso, porque ela é posterior. Então ela vem depois das outras e ela é mais completa e mais complexa. Qual é a grande diferença em relação, por exemplo, ao livro cristão? O islamismo é uma religião de amor, é uma religião de fraternidade, é uma religião de harmonia entre os seres humanos, mas é também uma religião de organização da vida cotidiana. Então, ela dá ao seu seguidor todo um conjunto de regras que a gente chama de ascese, ou seja, um conjunto disciplinador da vida, que prevê detalhes da existência do indivíduo, como, por exemplo, como deve ser a conduta na hora de se fazer um casamento, como deve ser a conduta na hora de se fazer um empréstimo ao vizinho, como deve ser a conduta na hora de se proceder a um ato público de misericórdia, de solidariedade. Então, ela se denomina como uma religião completa. Onde estão essas regras? Essas regras estão no Corão e são objeto dos juristas, digamos assim, da tradição muçulmana. Quando uma determinada nação se torna islâmica ou quando um indivíduo se torna muçulmano, ele passa a seguir essas regras, passa a obedecer essas determinantes. Mas ele não se transforma, como a gente tende a achar em função das notícias que a mídia prolifera para a gente, ele não se transforma num ato, digamos assim, de intolerância, ele não se transforma num guerreiro, não. Os muçulmanos são como nós, os muçulmanos são como os povos do mundo. A imensa maioria dos muçulmanos não faz guerra a ninguém, não faz oposição a ninguém. Agora, o que aconteceu é que dentro do islamismo, há correntes do islamismo, como há também no cristianismo, só que hoje elas estão mais abrandadas, mas há correntes no islamismo que são mais radicalizadas em relação a admitir ou não admitir outras religiões. E que fazem barulho demais, é isso? Sim, e que chegaram ao governo em certas nações. Então, ao governar essas nações, elas se transformaram na imagem mundial do islamismo, quando na verdade o islamismo é muito mais complexo do que isso. Professor Marcos Alan, eu queria lhe perguntar, lhe pedir aqui para o senhor localizar a gente no globo terrestre. Quando a gente fala de islamismo, que países seguem o islamismo? Onde tem maioria islâmica? Na verdade, o Islã está muito espalhado por todo o globo, né? A gente costuma muito ver a questão do próprio Oriente Médio,
mas o Oriente Médio é apenas uma pequena região de onde estão os muçulmanos, né? Só para dar um parâmetro, por exemplo, nós temos, segundo as últimas projeções, por volta de 220 milhões no que nós chamamos de Oriente Médio, e temos um país que é a Indonésia, que tem 180 milhões de muçulmanos, né? Um país na Ásia, assim como Malásia, um país bastante populoso também com muitos muçulmanos, né? Então, é uma religião que tem sua força no Oriente Médio, mas também espalhadas por regiões como, por exemplo, o Sudeste Asiático, algumas ilhas do Pacífico, o Norte da África, e com comunidades, pode-se dizer, em praticamente todos os países do globo, né? Então, embora é costume se ver o Islã muito relacionado apenas com a Península Arábica, é uma religião que está extremamente espalhada por todo o mundo, né? Ela não está concentrada num único local. E se você me permite, por ser exatamente uma religião catequética, por ser uma religião de pregação e de expansão, uma religião que busca a conversão do outro, então a tendência dela é ver isso como uma missão natural. E essa missão, às vezes, vem acompanhada de atos de intolerância, mas, em geral, vem acompanhada da formação do outro, da busca da conversão do outro, como acontece no cristianismo. Para a gente continuar essa discussão, eu vou chamar uma reportagem que a Sueli Gonçalves preparou para a gente, junto com o cinegrafista Sérgio Camalaú e também com o Alexandre Nogueira, para a gente poder voltar comentando e continuando esse debate. Vamos ver. O dia para Mohamed Al-Mesquita já começa assim, com orações. Essa é a base para os seguidores do islamismo. São um total de 5 orações por dia, momento em que é feito o agradecimento a Alá pelo dom da vida. Aonde a gente estiver, logicamente nós temos responsabilidades, nós temos as 5 orações diárias, nós fazemos no trabalho, enfim, até mesmo na rua. Às vezes alguém vai caminhando na rua, encontra um cara, coloca um tapetinho ali do lado do carro e reza. Inclusive no Brasil ninguém fala nada. É meio estranho porque, mas lá no Oriente Médio é exatamente assim. Deu a hora da oração, você para, coloca o tapete ali, faz a oração virado em direção à Meca. E aqui não é diferente. O verdadeiro crente, entendeu? Que eu costumo dizer que o crente é aquele que crê em Allah, em Deus. Ele pode fazer a oração aqui, na rua, num lugar limpo. Então nós procuramos fazer desse jeito. Nós fazemos as 5 orações diárias. Seguidor do islamismo há 25 anos, Mesquita sentiu sua vida mudar no momento em que aceitou Alá como Deus único, segundo suas palavras. Eu posso dizer para vocês que tudo mudou na minha vida a partir do momento em que eu falei Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Eu disse que reconheço que só existe Deus e nada mais comanda o universo a não ser Deus e que Muhammad é um profeta de Deus. Isso mudou porque eu passei a entender realmente o significado da vida, eu passei a viver reto, diretamente com Deus, e acho que para a minha vida e para os meus ideais é maravilhoso. Então, não existe discriminação no Islã, não existe preconceito no Islã. O verdadeiro muçulmano, ele ama a paz, ele faz paz entre as pessoas. Um outro exemplo de seguidor do islamismo é o paraibano Cassiano, que mora em Dubai, nos Emirados Árabes, desde 2007. Ele é músico, casado, pai de uma filha e diz que encontrou no islamismo a religião que o completa. Eu, na verdade, desde pequeno que eu procurei Deus a minha vida toda, entendeu? Eu nasci católico, eu virei protestante, aí em João Pessoa, e depois eu fui estudar o kardecismo. Então eu virei espírita, pratiquei o kardecismo durante uns 5 anos. Eu resolvi ir a Dubai só por um mês. Em um mês, quando eu cheguei em Dubai, eu virei muçulmano. Então não foi uma coisa planejada, não teve nenhum tipo de pressão, foi uma decisão consciente. Foi uma coisa bem espontânea para mim, não teve nenhum tipo de sacrifício, entendeu? O Islã, na verdade, quando uma pessoa começa a ler, se interessar pelo Islã, começa a ler, não tem como não se identificar, porque fala sobre muitas verdades e existe, na verdade, muitas respostas para as nossas perguntas em relação à criação do universo e tudo mais. Como se vê, Mesquita e Cassiano levam uma vida normal. São casados, têm filhos, trabalham, como a maioria dos muçulmanos. O que muita gente não entende é que uma pequena parte de um grupo extremista faz com que todos os adeptos da religião paguem o preço da intolerância. Daí começam as retaliações, principalmente nas redes sociais. Não é difícil encontrar páginas de discriminação com os islamitas.
Nesta página, por exemplo, intitulada de Unidos contra o Islamismo, diz que vai alertar a população brasileira sobre os perigos da islamização. Neste outro perfil, uma frase dizendo: uma pequena biografia do ordinário profeta do Islã, que tem ainda comentários como: era um pedófilo satânico e o Islã é satanismo. Opiniões como estas que são propagadas e só instigam ainda mais o preconceito e o desrespeito com a religião. Tá aí. Muito obrigado a Sueli, ao Diego e ao Kamalaú pela reportagem. Obrigado pela participação do Cassiano e do Mesquita também. Professores, a gente quis passar a ideia de que cidadãos comuns que têm suas famílias, que têm suas vidas, são muçulmanos. Não tem nada de errado nisso, né? Mas a própria Sueli já traz ali que é facilmente encontrado nas redes o ódio sobre quem segue o islamismo. A gente consegue justificar de que forma esse ódio por uma parcela da sociedade? Se você me permite, eu acredito que a população brasileira, como qualquer população do globo, hoje, vive o processo de globalização midiática. O brasileiro, inclusive, tem, além disso, um nível de leitura menor que a média, até mesmo a média de países em desenvolvimento. E nós estamos com a população, digamos, entregue às grandes redes de comunicação na mídia e os grandes conglomerados de comunicação também nas bancas de revista. E estes seguem determinados interesses, têm ligações religiosas, não sejamos inocentes. E nessas ligações religiosas é preciso colocar certas posições, principalmente quando se vê que há um crescimento de um determinado grupo. O islamismo dobrou de tamanho de um censo para outro. Dobrou. Ele cresceu 100% no Brasil. Então, quem é que quer o mercado religioso dividido, se hoje o cristianismo tem uma tendência mercadológica tão forte? Então, essas ações na mídia é que marcam o povo brasileiro, porque o islamismo aparece sempre relacionado ao terrorismo. E aí eu faço um apelo mesmo aos meios de comunicação e ao povo de João Pessoa, o povo da Paraíba. Nós estamos recepcionando praticamente o islamismo nesse momento. Nós estamos recepcionando uma comunidade que é paraibana, não é uma comunidade de iranianos, iraquianos, não, são paraibanos convertidos ao islamismo, convertidos ao islamismo. Então, qual é o apelo que a gente faz? É que as pessoas recebam bem, porque nós vamos marcar hoje uma relação que vai se impregnar cada vez mais na vida da Paraíba e que já está no dia a dia. Muito em breve, você vai ter na escola o seu filho, o seu sobrinho, a sua neta, colega de um garotinho muçulmano, e no seu trabalho você vai ter muçulmanos, porque o islamismo cresce a olhos vistos. Então, receber bem e principalmente dar crédito a quem está chegando e que está chegando em paz. A história de terrorismo, de intolerância está presente no cristianismo, por exemplo. Então, saber que as religiões são muitas vezes objeto de intolerância, não é só o islamismo, e relacionar-se com tranquilidade, que a gente já tem no nosso grupo da UFPB alguns relatos de pessoas que não conseguem andar na rua, que vão pegar o ônibus, escutam piadas, às vezes são até impedidas de participar de certas ações. Há uma tendência, professor Marcos, a dar mais atenção aos atos praticados pela minoria extremista, terrorista, que se diz seguidora do Islã? Há uma tendência a se dar mais atenção a isso? Sim, isso tem sido muito visto, porque a gente acaba, às vezes, como até complementando o que o professor Carlos André colocou, adotando um discurso que, na verdade, é um discurso que você não está entendendo, de fato, o que é o islamismo, né? Necessita se entender com mais clareza que o islamismo, até ele mesmo tem várias denominações dentro dele, subdivisões, e que os radicais é uma minoria, né, muito grande, que muitas vezes pode fazer um barulho maior, enfim, dentro dos assuntos políticos contemporâneos, mas assim como tivemos também minorias cristãs fazendo um barulho muito grande, né? Eu penso como um exemplo aqui pontual, a guerra entre protestantes e católicos, que dividiu a Inglaterra e divide a Inglaterra até hoje há séculos, né? E nem por isso nós falamos que o cristianismo são os radicais católicos ou protestantes da Irlanda ou da Grã-Bretanha, né? Então, vejo muito que esse desconhecimento do que nós temos do islamismo acaba fazendo com que
nós adotemos uma ideia de que todo muçulmano ele é radical, de que todo muçulmano ele está propenso a colocar uma bomba no corpo, sendo que a grande maioria dos muçulmanos, por exemplo, colocam que você não pode profanar o corpo como como a residência da alma, né? O lar da alma é o corpo e você não pode, por conta disso, colocar uma bomba no corpo ou mesmo explodir quem quer que seja, né? Então a gente acaba vendo uma minoria muito pequena, às vezes por um desconhecimento dos próprios meios de comunicação, e acaba fazendo com que isso se torne um senso comum, o que acaba sendo muito perigoso, né? Porque a gente acaba disseminando uma visão distorcida e, o que é pior, uma visão que acaba gerando um preconceito contra aqueles que professam. Me permite um exemplo de excelente convívio. No último Natal, na França, os cristãos, na França, ora, não é a realidade brasileira, uma realidade muito tensa, os cristãos estavam com medo de frequentar os seus templos por causa do terrorismo. E os muçulmanos ofereceram um cordão de segurança. Os muçulmanos foram para a porta dos templos cristãos, faziam um cordão de segurança, anunciando a possíveis terroristas que se dizem muçulmanos, que se eles atacassem estariam matando muçulmanos e não cristãos. Então é possível sim haver confluência e haver integração a despeito dos interesses políticos, dos interesses geopolíticos internacionais que muitas vezes usam, instrumentalizam a religião. E certos combates, certos conflitos que parecem ser conflitos religiosos são na verdade conflitos por interesses materiais sob o domínio do mundo. A gente vai continuar essa discussão, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho. Mas antes, eu vou chamar 2 depoimentos, que a gente tem 4 depoimentos no total. Vou chamar 2 agora, a respeito de tolerância. São depoimentos de líderes religiosos. Primeiro do Monsenhor Virgílio, representando a Igreja Católica, e de Marco Lima, presidente da Federação Espírita Paraibana. A gente vai conferir os depoimentos, faz um intervalo rápido e volta discutindo esse assunto. A gente ensina uma coisa que é muito mais ampla, que é a gente amar as pessoas como elas são e acolher todas as pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que se a gente vive o mandamento do Cristo, a gente vai ter muita tolerância. Mas é verdade que existe no seio da sociedade, na cultura brasileira, muita intolerância, não somente religiosa, são vários tipos de intolerância, a dificuldade de se conviver com a diferença. Mas nós queremos cultivar uma cultura da tolerância, da convivência entre os diferentes. Nós entendemos que a religião ela serve para levar o homem, o ser humano, a Deus. É o sentido religare. A intolerância é fruto da ignorância, é fruto da falta de evolução espiritual, da falta de conhecimento do outro, dos conceitos que o outro detém. Então isso vai gerando uma série de situações que estão ligadas à própria ideia da evolução do ser humano, no que se refere à sua evolução moral e espiritual. A intolerância, portanto, é um ato de violência, de não aceitar o outro como ele é, de não aceitar que existem outras possibilidades de entendimento. Então, é um fruto direto do egoísmo e do orgulho que ainda está muito presente no ser humano e que nós temos que combater. A religião, ela visa exatamente elevar o ser humano a Deus e ele se eleva através de 2 asas, a asa do conhecimento e a asa do amor. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos e 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaspessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O Câmara Debate está de volta essa semana discutindo intolerância religiosa com foco no islamismo. Estamos recebendo o professor Marcos Alan Ferreira, do Departamento de Relações Internacionais da UFPB, e o professor Carlos André Cavalcante, doutor em História das Religiões, cursando pós-doutorado em Ciências da Religião e professor do Departamento de Ciências das Religiões da UFPB. Professores, a gente assistiu no finzinho do bloco 2 depoimentos de líderes religiosos, o Monsenhor Virgílio, representando a Igreja Católica, Marco Lima, presidente da Federação Espírita Paraibana. A gente vai assistir mais 2 depoimentos para a gente já comentar os 4, Agora vem o Saulo Ribeiro, o pastor Saulo Ribeiro, que é pastor da Cidade Viva,
e a mãe Renilda, sacerdotisa de religião de matriz africana. Vamos assistir. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, apesar de eu crer que alguém que professa uma fé diferente da minha, ela está adorando a Deus de uma forma errada, eu nunca posso achar que eu sou superior a ela por causa disso. Porque a base de Cristo é, todos são pecadores. Então, se todos são pecadores, nós devemos buscar de alguma forma a redenção. Então, mesmo quando eu considero que eu estou cultuando a Deus de forma correta, é isso que todo líder religioso ele pensa estar cultuando a Deus da forma correta, só que achando isso, eu não posso achar nunca que eu sou superior a outro, de forma alguma. Eu tive um conhecimento diferente da minha fé, e aí eu tento levar para outros esse conhecimento da fé, e o outro não ter, não quer dizer que eu seja superior a ele de forma nenhuma. Diante de Deus, todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos cotidianamente, e a nossa missão é justamente buscar fazer a vontade dele. E no final de tudo, a luta e a busca é pelo uma só. É o amor, é o respeito ao outro, né? É o respeito à diversidade religiosa, dizendo não à intolerância, porque a gente não quer ser tolerado. O que a gente quer mesmo é ser respeitado pela sociedade. Tá aí. Muito obrigado aos 4 líderes religiosos que participaram do Câmara Debate desta semana. Muito obrigado mesmo. Professores, o que é que os senhores gostariam de levantar e de comentar desses depoimentos que a gente assistiu? Acho que uma primeira coisa, né, que a gente acaba notando e que acho que é o mais importante, de que às vezes a gente se apega muito às questões sociais ou cotidianas que têm as peculiaridades de cada religião, mas na sua essência as religiões ela têm valores que são iguais, né? O amor ao próximo, a paciência, a compreensão, o princípio da caridade, né? A grande maioria das religiões vão professar de suas diferentes maneiras isso, né? E a fala dos 4 líderes mostram muito isso, né? De que muitas vezes a gente está tão preocupado com as questões sociais, com as leis de casamento, de tratamento, enfim, de questões mais cotidianas mesmo, e esquece que, na verdade, tanto o Islã como o cristianismo, como outras denominações religiosas de matriz africana, têm na sua essência um mesmo Deus e, na sua essência, os mesmos valores, né, que acabam unindo elas de alguma maneira, né, e não, na verdade, divergindo, se a gente olha sob esse olhar. Né? Eu penso que Vigílio, Marcos, Saulo e Renilda mostram que o tempo religioso é outro. É diferente do tempo do mundo, é diferente do tempo histórico, é diferente do tempo dos conflitos. O tempo religioso está nos mitos profundos que fazem a alma humana ser o que é e que geram a espiritualidade, que permitem a religião ser o que é. Então, pensando a religião não como instituição, não como clero exatamente, mas sim como vivência, esses depoimentos mostram que há possibilidade forte de uma confluência profunda. E essa confluência deve ser a nossa bandeira. Aliás, nesse sentido, lembrar que a Paraíba ainda não possui o seu comitê da diversidade religiosa. Tem sido uma solicitação nossa, constante. O governador recebeu o nosso projeto, recebeu muito bem. E nós estamos na expectativa de que esse comitê se forme na Paraíba, porque num comitê como esse, por exemplo, é um instrumento ainda que pequeno, mas um instrumento para começar esse processo de confluência. Falando nessa mesma intenção de todas as religiões que os senhores expõem aqui, um dos perfis que a Sueli Gonçalves mostrou na reportagem é de alguém que se diz extremamente cristão. E ele faz comparações o tempo todo com Jesus e com Maomé. E, pelo que a gente percebe, como pode alguém se dizer cristão e passar um dia inteiro numa rede social disseminando ódio, a intolerância? Ele também está equivocado nesse pensamento. Muito equivocado, porque inclusive Jesus está no Corão, Jesus é aceito pelos muçulmanos, não existe uma exclusão obrigatória entre uma religião e outra. Jesus é visto pelos muçulmanos como um líder espiritual. Então, o equívoco, inclusive, que recentemente gerou por parte do Papa uma indicação a respeito da política norte-americana, onde ele colocou que certas posições extremistas não são cristãs. E aí a gente perguntaria o que Jesus faria? O que Jesus faria? Jesus sairia fazendo propaganda, Jesus nos dias de hoje, Jesus sairia fazendo propaganda no Facebook dele contra alguma religião, mandando estourar, mandando esculhambar? Certamente não. Sendo que a essência é o amor, né? A essência é o amor, a essência é o diálogo, a essência é a fraternidade. Isso não existe no cristianismo enquanto cosmogonia. É uma invenção de certos setores que se dizem cristãos.
Professores, mais afirmações desses perfis que disseminam o ódio. Eles atribuem estupros de crianças, extermínio de homossexuais, estupros coletivos de mulheres ao profeta Maomé. Há algum embasamento nisso? Porque eu imagino que quem não tem conhecimento nenhum da religião, que se depare com esse tipo de informação e tenha como verdade, vai de fato repudiar o islamismo, né? Assim, fundamentação histórica e documental que possa dizer isso, não existe nenhuma, né? Então, acaba sendo mais uma interpretação para se denegrir a imagem de determinado grupo religioso do que realmente algo que se pode confrontar com fontes e registros, né, que possa colocar. Então, são afirmações que a gente não deve dar nem muito valor, porque são infundadas mesmo, frutos de uma outra intolerância religiosa, de um outro fundamentalismo aí, que pode ser tão perigoso quanto o islâmico, se a gente deixa isso ganhar força, né? E é importante dizer que o Maomé que nós temos hoje, enquanto símbolo religioso, como o Jesus que temos hoje, é resultado de um processo cultural que a própria religião passou. Então, não há nenhuma indicação histórica nesse sentido, e é esse o tipo de intolerância que eu acredito deveria ser controlado de alguma maneira para não ficar gerando ondas de ressentimento, de mágoa, que só provocam mais intolerância. Professores, infelizmente a gente só tem mais 2 minutinhos. É um assunto que a gente passaria o dia inteiro aqui discutindo. Eu queria que vocês pudessem explorar um pouco, 1 minutinho cada um, que caminhos que a gente deve seguir para tentar melhorar isso na nossa sociedade? Passa pela educação na escola, passa pela educação em casa, como é que a gente faz? Eu vejo que passa, sim, por a questão da educação, né? Porque muito do que acontece é por desconhecimento, né? E passa também por um trabalho, eu acho que não só de uma educação no sentido escolar, mas uma educação dos pais que estão criando as crianças a partir de hoje, de ver que nós vemos um mundo diverso, com diferentes terminologias religiosas, com diferentes pessoas convivendo com essas crianças, e que é um trabalho que não se resume à escola, não se resume à família, mas se resume a toda a sociedade, inclusive as instituições sociais e políticas dessa sociedade, né? Nosso grupo na UFPB é o Grupo Vida Ilícita e Religiões, e nós temos uma posição firmada sobre isso. Com o adulto já formado, muitas vezes já com preconceitos, nós acreditamos que o ideal é fazer a cultura de paz através da mídia, é fazer a cultura de paz conversando diretamente com ele. Mas nossa grande esperança e certeza de que isso pode mudar é na escola. Acreditamos, ainda mais no Brasil, na escola através de um ensino religioso calcado nas ciências das religiões. Um ensino religioso laico, longe do proselitismo de qualquer religião, mas que permita o conhecimento de todas as religiões e dos princípios da diversidade religiosa e dos direitos humanos. Então, nós acreditamos sim que é possível através da educação. Professor Carlos André, professor Marcos Alan, muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado Portas também. sempre abertas para a gente continuar discutindo. Muito obrigado mesmo. Para a gente encerrar esse programa, a gente separou aí um vídeo que é intitulado O Vídeo do Papa, que é uma produção da Rede Mundial de Oração do Papa em parceria com o Centro Televisivo Vaticano. A gente separou para encerrar esse programa, encerrar essa discussão com uma mensagem de tolerância para vocês. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.